Olá, estamos de volta. Você está na Reconnect, seu programa da TVC sobre espiritualidade para além da religião. Lembrando que esse programa vai reprisar no domingo às 15h30, tá? Então fica ligado. Também, simultaneamente, quando você está vendo esse programa, também vai ao ar na nossa plataforma do YouTube, que vai estar aqui embaixo, a plataforma do YouTube, que você também pode curtir. Também, se você não quiser ter o desprazer, talvez, de olhar pra gente assim, na TV, na nossa pequena imagem, você pode ouvir o áudio desse programa em qualquer plataforma de streaming através do nosso podcast. Siga-nos também nas redes sociais, @reconnect.brasil. Aqui com a gente é Eduardo Barbezan, ele que é astrólogo, né? Então ele é o idealizador da técnica Caminho Cósmico, e a gente encerrou o primeiro bloco perguntando para ele: Eduardo, o que é o Caminho Cósmico? Então, Caminho Cósmico é uma técnica que ela vem daquela história que a gente estava falando do livre-arbítrio, né? Que a pessoa tem um mapa cheio de capacidades e ela não desenvolve aquela capacidade por vários fatores culturais, sociais, familiares ou de crenças. Bom, o Caminho Cósmico é uma técnica que é como se fosse uma junção da astrologia com a apometria quântica, que foi desenvolvida por mim e pela Karina Greco, que vai estar aqui no programa. Com certeza, que falando da apometria quântica, é uma técnica incrível. O que a gente sabe até agora, né, Bernardo, é sobre a ciência mais comum, sobre o átomo, né? Uhum. A ciência quântica, ela vai além disso. Uhum. Né? Ela vai em micropartículas, partículas subatômicas. E essas partículas, elas têm muita informação e muita energia. Né? Então, e aí a gente vai entrar em assuntos muito maiores do que apenas a vida aqui no planeta. A vida cotidiana, a vida que a gente consegue palpar. Que é a vida espiritual, a vida energética, a vida em outras realidades, em outras dimensões. Isso acontece o tempo inteiro, né? A linha de tempo, passado, presente, futuro. A própria astrologia, eu costumo dizer que é uma linha é uma máquina do tempo. Uhum. O planeta Terra é uma máquina do tempo. Porque eu posso ir lá há muitos anos atrás, por exemplo, quando você nasceu. Há muitos brincadeira. Anos. Muitos. Ou a gente pode sem moral hoje, né? Não. Ou a gente pode ir há muitos anos à frente pelo programa, pelo movimento dos planetas. Uhum. Bom, vamos falar um pouco de ancestralidade. A gente não precisa acreditar em nenhuma filosofia apenas pensando na ancestralidade do DNA. A gente tem o DNA que a gente sabe, né, cientificamente, que traz cor dos olhos, cor do cabelo, cor da pele, predisposição a doenças, dons e atributos, a voz e tudo mais. Mas existe o DNA quântico e o DNA energético também, que ainda não foi estudado. A ciência quântica agora está entrando com várias questões. Tem a epigenética, o estudo epigenética, né? Que ela permeia o DNA. Exatamente. Que a gente herda sabe até 14 gerações, se eu não me engano. Então, isso que eles descobriram, né? Porque tem muito mais. A gente sabe que um filamento de DNA guarda mais informações do que 600 bilhões de CDs. Um filamento. 600 bilhões de CDs. É muita informação. A gente não sabe. Assim como a própria medicina de neurologia não sabe todo o funcionamento do cérebro, Sim. toda a parte neurológica que a gente tem ainda. Não foi estudada. Bom, o DNA quântico energético, digamos assim, ele traz informação da ancestralidade. Então vamos supor que você... O tataravô do tataravô do tataravô, lá na época medieval, sei lá, passou pela guilhotina, foi cortada a cabeça, né? A gente pode trazer essa informação no nosso DNA quântico, porque tudo é informação, é registro, o registro não sai. Sim. O computador é assim, o registro fica lá. Vamos supor que a tataravó da tataravó da tataravó era uma médica que mexia com ervas, e portanto naquela época era bruxa, e ela passou pela Inquisição. Então vem aquele medo, vem aquela dor. Exatamente. Vem aquela revolta. A gente carrega isso no nosso DNA quântico, energético. Né? Então, e também vem o conhecimento, porque às vezes tem um atributo, um conhecimento ali que eu digo que está preso na nuvem, né? Que precisa fazer um download do sistema, tirar aquela informação da nuvem e colocar no HD da pessoa. Mais ou menos isso é o caminho cósmico. Então, como o campo magnético da Terra hoje está muito acelerado,
E as explosões solares estão cada vez mais fortes, porque o Sol está morrendo, então ele está explodindo. Vai demorar para morrer. Muita calma, Leonino. Que é regido pelo Sol e precisa do Sol, né? Segundo a ciência, né, é mais 4,6 bilhões de anos, né? Porque ele tem mais ou menos a idade da Terra, né? Isso. Então, toda energia, não é nenhuma energia perene, né? Ele tá gastando energia, ele tá só gastando gastando energia. Então, um dia ele vai apagar. E isso acelera, exatamente, isso acelera. Vai apagar. E das explosões solares sai uma partícula que chama neutrino, por exemplo. O neutrino ele é extremamente forte de energia, tem muita energia e muita informação, muita. Sim. E ele se locomove pela gravidade, não é energia elétrica, é energia gravitacional. Enfim, é muito interessante. E a gente tem pontos de gravidade, a gente recebe essa informação toda. Então, por conta disso, essas informações quânticas, essas pastinhas, elas estão sendo abertas, são manifestadas. E muita gente está saindo da casinha, né? Tipo, desenvolve pânico, desenvolve depressão, desenvolve ficar fora, falta de atenção. As próprias almas que estão chegando, né, as crianças, elas têm uma outra configuração e elas não conseguem se inserir nesse sistema aqui. Mas ela estava pensando, você está falando, cara, é uma coisa muito louca, né? Porque você imagina, nós temos os nossos karmas e dharmas espirituais que nós trazemos para resolver, né? Ou para honrar alguma coisa, vamos dizer assim, ou omissão de alguma coisa, partindo do princípio da relação reencarnacionista, é isso? Reencarnacionista, desculpe. Então, nós trazemos muita coisa para resolver, mas também nós trazemos partindo do princípio que você está falando, todos os karmas, dharmas, ciência, traumas, medos e culpas no DNA, que já não tem nada a ver com karma e dharma ancestral espiritual, né? Então tem o karma e dharma espiritual e a gente está trazendo aqui o karma e o dharma físico, de DNA. Então são duas coisas que a gente está meio que aprisionado nisso aí, não? Por isso a gente questiona algumas questões sobre karma e algumas questões sobre livre-arbítrio. Porque dentro da dimensionalidade da Terra, a gente vai daqui até ali. Não tem muito para onde ir. Então não sei, eu posso escolher se eu vou fazer um caminho assim, se eu vou fazer um caminho reto, mas eu vou ter que ir até só ali, não posso mudar muito. E aí o que está acontecendo? Essa mudança também frequencial do planeta está trazendo essas confusões energéticas ou de sistema, vamos dizer assim. O caminho cósmico é um grande programa, um grande ajustador, um grande compilador de programa. Ele faz uma tradução e uma compilação de um programa para ser acoplado naquela alma ou naquele paciente. Eduardo, você falou sobre a questão antes, né, da astrologia, que existe uma tendência da pessoa que nasceu e tal. E agora você falando que tem algo que a gente carrega no DNA, né, que são dores que a gente já carrega na nossa genética, na nossa herança genética. Assim, mas assim, onde é que entra o que a gente tem de tendência, o que a gente vai vivenciar por causa dos astros? E onde é que entra o que é herança genética? Isso não choca? Quem é que ganha, né, nessa cara de braço? Essa batalha entre, né, a nossa herança genética, a nossa tendência astrológica enfim, de ação, de vivência. Então, vamos supor que o caminho cósmico é o seguinte. A gente tem a mandala astrológica, ela tem 12 casas, 12 setores. A gente tem um chakra no nosso corpo, que se chama chakra humeral, que fica aqui atrás das costas, entre as escápulas, que é humeral porque é perto do osso do húmero, que tem 12 pétalas. Ou seja, a mesma configuração de uma mandala astrológica. Então, é como se quando a gente nascesse, a gente recebesse aquele programa daquele céu do dia, hora e ano que a gente nasceu. E aquilo vai ser influenciado, a gente vai ser influenciado, nós vamos estar à mercê daqueles movimentos planetários, vamos dizer assim. Certo? Agora, aí é quando você falou, como que uma pessoa desenvolve um mapa de um jeito e outra do outro? Entram nisso daí. A herança do DNA, a herança do DNA quântico e a da ancestralidade que a gente traz pode estar influenciando nisso aí. Às vezes a pessoa tem uma configuração ali de Plutão com Lilith no mapa em Escorpião, talvez seja seu caso. Não, brincadeira. Isso é bom, se for bom é meu caso. Que ela pode ter uma ancestralidade, e com cauda do dragão, que é um ponto do mapa que está ligado à nossa ancestralidade, ao que a gente traz de bagagem, ao passado, que vai dizer que você foi um grande mago, que você trouxe na ancestral, ou alguma das suas ancestralidades foram de grandes magos. Isso a gente não sabe em que nível está, porque pode estar no nível da Terra, mas pode estar fora da Terra.
Porque uma alma não é feita, produzida na Terra. As almas chegaram na Terra. Isso tem pela história. Toda a história, a gente pode procurar isso pela história. Então você pode ter sido... O que é um grande mago? Um grande mago é quem sabe lidar com os elementos, é quem sabe manipular elementos, é quem tem conhecimento de simbologia, de pontos energéticos de um planeta, de geometria sagrada. Sim. E a Terra está cheia de elementos, né? A Terra tem uma tabela periódica incrível, ela é uma biblioteca viva de todos as espécies que possam existir, dos reinos, é incrível. Então, um grande mago é quem sabe lidar com esses elementos e manipular essas energias. Perfeito. Até hoje é assim. Então, às vezes você traz isso no teu DNA quântico, como ancestralidade, e isso pode ser uma coisa que te destrói, porque lá naquele linha do tempo, você tinha uma briga, você teve uma inquisição, tá preso, né? E o caminho cósmico, ele vai pegar esse ponto onde nós estamos hoje, onde está a alma hoje, porque na astrologia tem isso, cauda e cabeça do dragão, no mapa tem isso. A cauda é onde mais ou menos você está, onde a vida é confortável, onde você já tem ali a bagagem para realizar as coisas, e a cabeça do dragão é onde, quando acabar essa fonte da cauda, a cauda é como se fosse uma caixa d'água gigante, que parece que nunca vai acabar essa água, mas ela vai acabar. Então a possibilidade de renovar a vida é indo para a cabeça. É onde a gente tem grandes coisas para surpresas assim que a gente pode descobrir de dons e talentos, está na cabeça do dragão. Então, aonde está a gente, o mapa agora, para onde a gente vai? O caminho cósmico faz a mesma coisa, só que fazendo uma compilação dos programas, vamos dizer assim. É como se a gente liberasse a lixeira, né? Liberasse alguns aplicativos que não estão servindo mais, fizesse downloads de outra atualização desse sistema, e a pessoa passa a vibrar numa outra frequência, num outro megahertz, vamos dizer assim. Não tanto à mercê da manipulação da frequência que a gente está, porque tem uma manipulação gigante, aí já é um outro assunto também, mas enfim, a Terra está manipulada, é tão descarado que ninguém vê, né? O alimento, o som, tudo né? Ninguém está lá ninguém quer ver, na né, TV Eduardo? falando que tem uma coisa legal acontecendo, ou que tem uma professora de yoga dando aula para crianças, ou que tem alguém falando sobre astrologia. Não tem isso, tem outros assuntos que deixam a frequência muito baixa e é onde tudo pode estar acontecendo ali. Então o caminho cósmico vai conectar essa alma, essa pessoa, aos dons e atributos divinos dela, mais superiores, como se ela acessasse a nuvem dela de atributos e dons divinos e tirasse essa memória de DNA quântico das coisas que possam estar aprendendo, das coisas que estão travando, das coisas que podem causar medo, culpa. Mas ele deixa a pessoa consciente desses traumas ou não necessariamente? No atendimento que eu faço com o caminho cósmico, eu faço a leitura do mapa dela, trazendo isso para a consciência. E só de trazer isso é quando a gente clica nos aplicativos, assim, já vai abrindo, a pessoa fica assim, nossa, e faz uma ressonância com a vida dela, é absurda. E a pessoa mesmo já começa a falar, nossa, isso aqui... Então, na verdade, compilando assim, o mapa astral, você identifica as características e tendências de futuro, tendências de talento, tendências, as coisas. E no caminho cósmico você pega toda essa informação que o mapa te dá e trata. Seria isso? Seria isso. E trata de forma quântica, vamos dizer assim, Sim. em vários níveis. Porque a forma que eu falo quando é forma quântica, que vai além da linha do tempo, que vai além da linha dimensional, que trabalha o ser como um todo, em todas as dimensões e tempo que ele está se manifestando. Porque o próprio planeta Terra, ele se manifesta até nona dimensão. Então a gente pode ter corpos e manifestações até nona dimensão. O passado e o futuro é a mesma coisa. Que nós somos ainda... a gente é o resultado de uma explosão. Explodiu ali no Big Bang, nós somos ainda o resultado dessa explosão. Então, tudo que mudar no começo da explosão vai se manifestar aqui e vice-versa. Existe uma crítica muito grande hoje, acho que você já deve ter se deparado com isso, da questão de tornar científico o que seria fé, crença, sentimento, sensação. Né? Há essa necessidade mesmo de tornar científico, de termos como quântico, de falar de DNA, de uma genética espiritual, etc. Isso é necessário para que se possa explicar, ou para que a pessoa possa ter uma consciência e lidar melhor com essas transformações, com esse esclarecimento, enfim. Eu sempre falam assim, né, que a ciência um dia ia se encontrar com a religião, né?
eu vejo a religião como muito importante para muita coisa, para se chegar... Eu vejo como caminhos para se chegar a um todo. E a gente não tem parâmetro nenhum para julgar qual é o melhor caminho, porque todos são caminho, né? Mas cada religião tem seu dogma, suas leis, assim como um país. Cada país tem suas leis, suas diretrizes. Se quiser morar lá nos Estados Unidos, você vai ter que submeter a lei dali. Mas existe... quem tem o conhecimento, né, Roberto? Quem tem o poder, também quem tem a manipulação, né? Quem consegue manipular para um lado ou para o outro. Né? Então eu costumo dizer nas palestras de curso que o conhecimento liberta. E conhecer-se é libertador. O mapa convencional, uma leitura astrológica convencional, já é uma libertação, porque é um autoconhecimento. Que você torna o que está dentro consciente, né? Consciente. Você fala assim, olha, a vida funciona assim para mim, esse planeta funciona assim para mim. Né? Eu tenho uma condição no mapa, eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho um planeta que é Urano, na casa 3. A casa 3 são os movimentos do dia a dia, os seus trânsitos, a sua comunicação, agenda de trabalho. Tudo pode ser considerado casa 3, porque é a casa de Gêmeos, a casa da locomoção, do comércio. Eu tenho Urano. O que Urano faz? Ele muda. Então eu já sei que isso vai acontecer. Eu não sou de aceitar. Eu não aceitava que Urano mudava a minha vida, por exemplo. Mas ele muda a ponto assim: o avião não vai. Já cheguei a pegar avião que a pessoa fala assim, Eduardo, boa viagem. E o avião ia para outro lugar, era outro avião. Era outro destino. E a pessoa olhou a minha identidade, me deu boa viagem. A agenda mudar. Por exemplo, aqui em Fortaleza aconteceu isso. Eu cheguei para atender, a pessoa não tinha levado a chave do consultório, a agenda teve que mudar. Então eu já sei que isso vai acontecer. Então eu crio ferramentas para que isso possa ficar mais fácil, entendeu? Que é esse Urano na casa 3. Então, por exemplo, a gente tem configurações no mapa que vão levando a gente para algumas atitudes, para algumas mudanças, para algumas coisas, né? Então, se eu tenho esse conhecimento, eu consigo melhorar, entrar no jogo. É mais libertador para mim. Eu não vou achar que eu sou maluco, porque aí se eu tiver uma crença que eu sou desorganizado, que eu não consigo fazer uma agenda, que eu não consigo me programar, eu me programo, mas eu já me programo porque vai para mudança também. Mas você tá falando da questão da aceitação, fazer uma pergunta para você, cara. Você não acha que de repente porque o mental da gente é fogo, cria tudo. É fogo. Então, por exemplo, você chega pro Roberto, que é libriano, com orgulho, né? Libriano. Se você quisesse elogiar ele e falasse, Roberto, você é leão, né? Seria um elogio grande para ele, né? Que é meu signo. Então, se você falar assim, o cara desde pequeno ele foi tratado como leonino e começou a ler sobre leonino. E começou inconscientemente a se comportar como leonino. Né? Você acha que isso pode acontecer? Pode acontecer. A gente tem uma glândula no corpo que é a glândula pineal. A glândula pineal, se eu tivesse alguma imagem que para adorar, podia ser a glândula pineal para ficar lá. Ela de fato ela realiza, ela transforma impulso eletromagnético em eletroquímica. Ou seja, ela recebe. Por isso funciona o reiki, por isso funciona as mandalas, por exemplo, que são informações, os passes, símbolos, né? os passes, os mantras, os benzimentos, as intenções, os benzimentos. Porque tem uma glândula, tem uma intenção. Isso vem com a fé, com a pergunta que tu tinha feito anteriormente. Aquela intenção, como tinha na Bíblia, que a mulher fala, Jesus, você me curou. Ele diz, não, você se curou. Porque ela acreditou tanto naquela fé, que a glândula pineal dela recebeu aquela informação, a pineal comanda todas as outras glândulas, que soltou os hormônios ali, que um deles contraía o útero, e ela parou de ter hemorragia. Então ele fala, tua fé te curou. Então a fé é um pouco científica também. Porque ela é uma glândula que transforma, que é o segredo do segredo, né? Aquele livro. Transforma em impulso eletromagnético. Aí é uma grande jogada, Roberto, porque imagina que a gente é capaz de criar a nossa realidade. Sim. Então isso pode acontecer. O cara fala que a vida inteira foi leonino, só que ele vai ser um leonino libriano. Mas ele vai ter característica mais proativa, mais de frente, que o libriano não tem. Pegada no seu signo, que você fala, não, cara, mas você era pra carregar aqui, pelo teu mapa astral, você é pra carregar muito mais característica, por exemplo, de virgens do que do teu signo de leão. Não! Eu sou um puta leonino, eu vou agir como leonino. Já atendi gente que achava que nem era aquele signo ali que eu tava falando.
Ela diz, todos os astrólogos falam que eu sou isso, mas eu não sou isso. Então... Eduardo, a gente conversou uma vez com um psicanalista, a gente perguntou para ele se a mediunidade era algo sobrenatural ou era sugestão. Ele deu uma resposta que eu acho muito bacana. Não interessa. O que importa é como impacta na sua vida, é como você lida com aquilo, né? Exatamente. Então é mais ou menos isso. Assim, você tem que acreditar também. Não adianta você fazer, seja qual for a técnica, ou enfim, se você não acredita, se você não está entregue àquilo, né? Eu costumo dizer que assim, não interessa nem a mediunidade e muito menos assim, que às vezes querer saber não interessa, porque até a gente dá um exemplo muito interessante no curso, porque às vezes tem muitas terapias que falam assim, mas a pessoa precisa permitir, dar permissão. Então se você a gente que tem, todo mundo tem mediunidade é um acesso, é uma capacidade de perceber, né? É uma informação, exatamente, e conseguir fazer algo com aquilo. Então todos somos meio médicos, até porque somos co-criadores de uma consciência criadora, né? Sim. Isso é muito legal. Então, se você é um médico e tá passando alguém na rua, essa pessoa passa mal e tá tendo uma convulsão, você vai dizer assim, você permite que a pessoa nem tenha inconsciência. Então, às vezes, a mediunidade é um acesso ao próximo andar. E você tem uma vista que aquela pessoa que está no primeiro não tem, mas está todo mundo no mesmo prédio. Não tem essa, né? Só que para aquela pessoa, às vezes, ela nem acha que existe, por exemplo, o quinto andar. Você fala assim, caramba, tem o quinto andar aqui, olha, tem uma visão muito interessante, tem um lago ali, uma praia ali, mas quem está no primeiro não vê. E você vê, então, o que a gente vai ajudar igual. De consciência, então não né? importa se é mediunidade, isso não tem a ver. Tem a ver com você poder fazer algo. Ajudando, orientando, trazendo uma informação. Agora, eu costumo sempre dizer, como é o melhor jeito da gente ajudar as pessoas, é nos ajudando. Porque antes de colocar máscara na criança, coloque em você primeiro. Então, se eu sou uma frequência e eu emano essa frequência, eu tenho que estar bem. A minha frequência tem que estar emanando, porque só por campo magnético eu já vou passar isso pro outro. E é uma coisa que eu faço muito na astrologia. E o caminho cósmico, ele ajuda muito, porque a pessoa um pouco sem ter que trabalhar muito, ela recebe essa nova configuração de programa. É muito legal, muito interessante. Mas a astrologia, quando a pessoa tem um dom que vai tocar a música dela, por exemplo, eu falo para ela, faz isso, mesmo que seja como hobby. Vamos ver como é que faz. Então ela entra numa frequência que é a dela e a vida dela muda, só fazendo como hobby. Ela não precisa deixar de ter as responsabilidades dela, mas ela vai fazer aquilo que a alma dela vibra com aquilo, entende? Eduardo, você falou que estudou ufologia. Eu vou me vingar porque eu também sou escorpião. Nos anos 50, quando você estudou ufologia, existem vidas em outros planetas? Com certeza. Essa é a coisa mais certa que a gente... Todos nós somos de outro planeta. Eu não sei nem se eu tô na Terra, mas que existe outro lugar, existe. Nós todos somos de outro planeta. A alma não foi criada no planeta. Então, nós somos todos extraterrestres. Só estamos vivendo aqui, morando aqui. O que eu acho paradoxal, né? Porque a gente trata mal o nosso planetinha, né? Vamos combinar. Mas somos todos extraterrestres. Acabamos muito bem esse bate-papo com a última pergunta do Roberto. Eduardo, queria muito agradecer a tua presença. Eu que agradeço. Valeu mesmo. Então, aqui embaixo vai estar as informações dos contatos do Eduardo, a página do Eduardo, o telefone de contato das pessoas que assistem o Eduardo. O Eduardo dá palestras, dá cursos e atendimentos no Brasil inteiro, como eu falei no começo do programa, inclusive fora do Brasil. Então, Eduardo, quero muito você aqui do nosso programa, vai ser um grande prazer. Tem assunto, você já faz parte disso. Mais 2 programas. Nem falei do Libriano. Pois é, eu sei que foi uma honra você estar com o Libriano, com o acidente escorpião, mas também foi uma honra para mim. Que estatisticamente, não vou falar isso, que eu vou mexer com muitos librianos que nos assistem. Muito obrigado, Eduardo, muito bem-vindo. Muito obrigado, Roberto. Valeu, obrigado, nos reconectamos. Bernardo. Nos reconectamos. Valeu. Esse foi mais um Reconnect. Muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez, se você perdeu parte desse programa, esse programa inteirinho, nós temos a nossa reprise aos domingos e também aqui no cantinho você vai encontrar a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube, que você pode ver esse e outros programas anteriores na íntegra, inclusive com conteúdo exclusivo, tá? Se você quiser ouvir só o áudio, você vai no nosso perfil podcast, no nosso podcast, na sua plataforma de streaming preferida, tá ok? Muito obrigado, esse foi o Reconnect. Até a próxima Reconexão. Valeu!